Boa noite! Estamos iniciando a nossa primeira live. A partir de hoje, nós teremos este meio de comunicação. Você que nos assiste em nossas redes sociais, você que está aí no Facebook, Instagram, pode continuar nos acompanhando, principalmente você que quer participar, você que quer dar as suas dicas, você que quer passar as suas sugestões, todas são muito bem-vindas. Vamos falar hoje sobre o coronavírus, porque realmente nós não podemos, fechar os olhos diante as evidências. Nós temos que estar atentos. Por isso mesmo, a partir de hoje, nós vamos levar para você muitas informações, sempre com o comprometimento da verdade. Por isso mesmo, vamos conversar a partir de agora com o prefeito Mário Botion e com o secretário de Saúde, Vitor Santos. Muito obrigada pela presença. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, Miriam. Boa noite, doutor Vitor. Boa noite a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. É um canal de comunicação, é o nosso canal de comunicação. E as informações, as mais variadas informações a respeito de tudo aquilo que a nossa gestão tem feito, serão aqui canalizadas e também tendo a participação das pessoas, né, com os questionamentos, com as sugestões, como você bem disse. E o assunto do momento é o coronavírus e todo o combate que estamos fazendo ao longo deste ano, o ano todo, trabalhando muito seriamente e dedicadamente para o combate ao coronavírus e cuidar da saúde e preservar a vida dos nossos munícipes, Miriam. Aliás, a gente já começa perguntando sobre o planejamento e essa parceria que foram feitas aí com os hospitais, essa estrutura que realmente houve um planejamento e uma organização logo no começo de fevereiro, né? Vocês saíram à frente. Sem dúvida nenhuma, nada do que fizemos, ou melhor, tudo o que fizemos foi planejado. Não tem nada por acaso, nada aconteceu por acaso. Aconteceu porque nós avaliamos, nós planejamos, nós entregamos. É isso que foi feito desde o início de fevereiro, quando o assunto coronavírus já estava caminhando aqui nas informações das pessoas, aqui no Brasil, vindo da China. Nós formamos o primeiro grupo técnico logo em fevereiro para iniciarmos uma discussão de como enfrentar esse vírus, essa doença que vinha vindo, chegando aceleradamente e que nós pouco conhecíamos. Aliás, até hoje, pouco se conhece do Covid. Se conhece que é muito grave, mas ainda a classe médica, mesmo a área médica, não teve conhecimento na sua profundidade. No entanto, em fevereiro montamos esse grupo técnico formado pelos diretores clínicos dos hospitais, os públicos e os privados. Essa iniciativa da parceria foi uma iniciativa nossa, entendendo que todos precisavam participar, conjuntamente o resultado seria melhor. E ele está sendo melhor. Então participam desse grupo os diretores clínicos dos hospitais Unimed, Medical, Padre Pio, Frei Galvão, Santa Casa e a própria Humanitária. E tomamos a decisão de criar uma unidade de referência ao coronavírus, né? Um local específico onde todos os esforços seriam concentrados para cuidar dos casos agravados num primeiro momento. Num segundo momento, passamos, além de cuidar dos casos agravados, cuidar também da parte clínica. Criamos o ambulatório para que atendêssemos os nossos pacientes de maneira antecipada. Então, no dia 13 de abril, poucos dias depois do governo do estado ter decretado a quarentena, que foi no dia 24 de março, nós disponibilizamos os primeiros 12 leitos de UTI na unidade de referência que instalamos no Hospital Humanitário. É um hospital convencional, onde reformamos, num primeiro momento, uma primeira ala e disponibilizamos esses 10 leitos. Depois desses 10 leitos, nós passamos, 12 leitos, passamos a 22 leitos de UTI, na sequência 30 leitos de UTI, numa terceira fase a 41 leitos de UTI e a última fase foi agregar a esses 41 leitos de UTI 15 leitos de suporte respiratório, que na verdade é um leito de UTI completo, ele só não está dentro do ambiente da UTI. Em paralelo, Miriam, nós cuidando e buscando cuidar das pessoas de maneira antecipada, né, como se diz, pegar o doente antes que ele tivesse a sua situação de saúde agravada, nós disponibilizamos 33 leitos, aí sim, de enfermaria, né, ambulatorial. E transformamos o Hospital Humanitário completamente, na sua totalidade, somente para atendimento do coronavírus. E depois dessa primeira instalação de leitos ambulatoriais,
nós passamos a 48. Hoje, então, nós temos lá no Hospital Humanitária, que é a unidade de referência, uma estrutura de 101 leitos, todos eles voltados para o coronavírus, com uma equipe grande, mais de 530 funcionários da área da saúde, dentro deles um corpo de 60 médicos, enfermeiros, ou seja, técnicos. Muito bem planejado, com Exatamente. Bem estruturado. Inclusive, né, doutor, a importância do isolamento. Aliás, Limeira foi uma das primeiras cidades da nossa região aqui que fez o lockdown. Por quê? O isolamento foi visto como uma necessidade emergencial, não é, doutor? Então, a doença, quando ela surgiu no final do ano passado na China e depois chegou ao Brasil aqui depois do Carnaval, o que nós observamos é que havia muito pouco conhecimento, havia uma expectativa de que pudesse ser só um resfriado comum. O vírus é de uma família conhecida, a família do coronavírus, mas ele se mostrou com um comportamento muito diferente do que era esperado. Então, a partir do momento que a doença chegou aqui no Brasil, a ideia era de tentar, da forma mais rápida possível, conter essa disseminação. Para cada uma pessoa contaminada, ela consegue contaminar cerca de 3 outras pessoas. Então, existe uma velocidade, um crescimento geométrico dessa contaminação. E aí é onde entra o distanciamento social, cujo objetivo ele é basicamente o de evitar essa velocidade de contágio. E com isso dá oportunidade para que a cidade, as regiões, possam se adaptar para receber os casos agravados pela doença. Então, não só a construção dos leitos de UTI, dos leitos clínicos, como foi falado pelo prefeito, mas principalmente entender de que forma enfrentar essa enfermidade que era nova, não conhecíamos muito, e a primeira ação que o Ministério da Saúde determinou era: fique em casa, se tiver eventualmente a falta de ar, procura um serviço. Hoje, cerca de 7 meses depois, 8 meses depois, a gente tem uma visão diferente, ou seja, hoje a orientação é, aos primeiros sintomas sugestivos da doença, procurar o serviço de saúde. Bom, nós vamos falar daqui a pouco quais são as estruturas que foram montadas também, que, aliás, foi tudo muito bem planejado, como a gente sempre diz, mas antes disso, nós temos aí uma matéria falando sobre os sintomas que realmente diferem de um paciente para o outro, né, doutor? É o que a gente vai ver a partir de agora. Começou que eu estava perdendo já um pouco o paladar, não sentia o gosto de nada, aí começou a dar dor de cabeça. No dia 24 de maio foi quando eu tive os primeiros sintomas, uma forte dor de garganta, e achei que inicialmente era uma irritação por conta do meu vizinho estar pintando as portas do apartamento dele. Mas aí começaram as febres, e foram vários dias de febre. Diarreia, dores no corpo, muita falta de apetite, perdi o olfato, o paladar, um cheiro terrível no nariz que não saía e essa dor no peito. A partir do momento que eu percebi que estava alguma coisa errada, eu liguei, né, num número que nos forneceram e eu ia monitorando essa febre com o medicamento correto. Muita dor de cabeça eu tinha, começou febre, aí já deu ânsia em mim também, comecei a passar mal. E aí que eu procurei o hospital, né, que não tava, já estava ruim já, né. Eu realmente não estava mais conseguindo respirar. Foi aí que eu fui no médico, ele disse que a minha saturação estava muito baixa e que provavelmente eu estava com a Covid. Você não consegue, né, o principal é a respiração e não tinha. Você não conseguia respirar, de jeito nenhum. E aí somente com a tomografia que foi acusado que os meus pulmões já estavam tomados, por volta de 50%. Aí ele me pediu para que eu me isolasse, e aí eu já tinha uma certa consciência de que como eu tinha ficado aqui com os meus pais, muito provavelmente eles também já estavam contaminados. Porque meu pai também pegou, ele também se contaminou, meu irmão também se contaminou. Então, parecia tudo um filme de terror, assim. A gente achava que tudo ia acontecer de novo com eles. Você não tem outra coisa pra pensar ali num lugar daquele. E pensa em Deus, aí você pensa em casa. Nossa, o que está acontecendo na minha casa, meus filhos? Quando veio a notícia que a Laura estava contaminada, né? E a Laura tem 10 anos. A Laura, ela é acima do peso, ela tem bronquite e é asmática. Eu falei, gente, eu não aguento perder 2. Você se sente culpada.
Porque o meu medo maior é que a minha mãe ou a tia contraísse esse vírus. Aí, de repente, vem a notícia de que elas estão com o vírus. Estava na humanitária numa quarta-feira. Na sexta-feira, eu já fiquei sabendo que ela foi internada. Então, para nós foi muito difícil, né? Porque, assim, era uma coisa que eu já sabia que ia acontecer, mas você espera que acontecesse da mesma forma que eu, né? Que ela tivesse também sucesso com os medicamentos. Só que, infelizmente, ela precisou ficar internada e tudo foi muito rápido. A internação, ela já foi para UTI na segunda-feira e na quarta-feira ela já foi entubada. E ela ficou 12 dias entubada. É o medo, né, que constante, né, doutor? Pelo que a gente estava comentando até antes da gente ir aqui para o ar, porque ninguém sabe como é que funciona essa doença, como é que a pessoa vai se portar, como é que o organismo dela vai se portar. Então, o isolamento realmente foi a forma inicial, né, que vocês planejaram para que a coisa acontecesse, inclusive, tomar uma atitude como essa, né, prefeito? Foi uma atitude corajosa do senhor, foi não? O lockdown, com certeza. Eu acho que isso foi um complemento de tudo aquilo que a gente vinha fazendo, foi algo planejado, necessário naquele momento, e ele teve a sua finalidade e os seus objetivos atingidos, que era fazer o isolamento mais brusco, mais enérgico, naquele momento onde os números estavam crescendo de uma velocidade bastante grande. Então, aquilo teve um efeito prático, não naqueles 2 finais de semana. O efeito prático veio depois de 15 dias, que é o período que a pessoa contamina e sai do período já contaminou, desenvolveu a doença e passou, né? Mas naquele momento também para que a população entendesse que era necessário, que nós estávamos tomando ações, todas elas de maneira planejada. O lockdown foi uma delas, que foi complementar a outras medidas que ao longo desse período a gente vem implantando. Eu estava observando a fala de um desses depoimentos e a gente sempre tem conversado, né, Vitor? A diversidade, ou a diversificação, melhor dizendo, de como a doença vem e se instala de maneira diferente, em pessoas diferentes, então ele não tem um padrão. É por isso que cada uma das pessoas que falaram ainda por esse depoimento teve um tipo de sintoma e um tipo de reação, né, doutor? Então, na realidade, a expectativa que se tinha desde o início é que a doença viesse com um comportamento normal de um vírus dessa família. No entanto, ele desencadeia sintomas os mais diversos. Tem alguns que são principais, a dor de cabeça, a questão da tosse, e existe um sintoma muito importante que é a perda do olfato e a perda do sabor, e não necessariamente com febre. Então, essa diversidade de sintomas acaba fazendo com que a enfermidade pudesse ser confundida com outras enfermidades respiratórias que acontecem durante o ano. À medida que o tempo foi passando, nós fomos conhecendo melhor a manifestação do vírus nos organismos. Ele se instala, como comentou o prefeito, de uma forma muitas vezes diferente em pessoas mais idosas do que em pessoas mais jovens, em pessoas mais magras, em pessoas mais obesas. Então, essa diversidade fez com que, no começo, a alternativa que se tinha era basicamente tratar sintomaticamente, analgésico, antitérmico, e as pessoas ficarem em casa para evitar a contaminação dos demais e, se tivesse alguma dificuldade respiratória, procurar o médico. O que nós observamos ao longo do tempo, e nós aprendemos a cada passo, a cada dia, a cada semana com a evolução da doença, não só na nossa cidade, mas no mundo, que os comportamentos deveriam ser mudados. Então, nós vínhamos acompanhando com esse planejamento desde o começo. No início, nós vínhamos na frente do vírus, ou seja, tomando atitudes antes que ele chegasse aqui, até que com a multiplicação rápida que ele teve na nossa cidade, nós tivemos que tomar as medidas mais restritivas desse trânsito das pessoas. Claro que existe uma população que é mais sensível, que são os idosos, as pessoas obesas, aquelas que têm comorbidade. Mas ela atinge qualquer pessoa, independente da idade, que se transforma num vetor de contaminação. À medida que o tempo foi passando, nós fomos observando que é preciso atuar precocemente. Então, quanto mais cedo a gente atender o paciente, quanto mais próximo deles a gente tiver no acompanhamento, a gente pode intervir antes que haja a complicação mais grave, que é a necessidade de ir para a UTI, para uma intubação, etc. Então, ao longo desses meses,
a manifestação da doença foi se modificando, havia muita divergência, como ainda há alguma, entre os médicos, e essa evolução acabou fazendo com que a gente tivesse hoje etapas bem estabelecidas da doença com protocolos de tratamento conhecidos, né? E o mais importante é que ninguém ficou sem UTI. E muita gente, pelo que nós conversamos também, né, pelas ruas aqui de Limeira, tinha medo. Eu estou sem plano de saúde. Mas, quando a gente fala de uma estrutura como a URC foi montada, como vocês fizeram esse planejamento, toda essa organização, as pessoas só têm que agradecer, né? Miriam, a ideia e a iniciativa de criarmos a URC e de, como eu disse, agruparmos todos os hospitais, os planos de saúde, as operadoras de saúde, era no sentido de dar um tratamento igual para todo mundo, independente da pessoa ter um plano de saúde ou ter o atendimento do SUS. A ideia foi essa e funcionou muito bem, porque todos foram atendidos, né, com a qualidade que a URC tem. A estrutura que foi montada lá, ela não perde para ninguém, nem para um Einstein, em termos de equipamentos, né? Aliás, vocês procuraram até fazer parcerias e e buscar essa técnica que eles estavam utilizando. Exatamente. Uma das né? coisas que nós trouxemos e que o Einstein tem, poucos hospitais têm, é a pressão negativa. Então, todos os ambientes de UTI, nós instalamos um equipamento que tira toda a infecção do ambiente, do ar, aquele ar contaminado, filtra, passa por um tratamento de luz, né, um ultravioleta e mais outros filtros, põe para a natureza de volta, sem mais infecção nenhuma. Então isso dá garantia e segurança para os pacientes que estão internados e mais ainda, dá garantia e segurança para os médicos e os profissionais da saúde que estão dentro dos ambientes. Então isso é algo que tem pouquíssimas unidades de saúde. Nós instalamos lá na URC todos os ambientes, tem essa pressão negativa. Nós, quando a doença foi avançando, como o Dr. Vitor bem disse, a gente vai aprendendo a lidar com ela, nós instalamos o ambulatório de referência. A unidade de referência ao coronavírus, nós instalamos toda ela dentro do hospital humanitário, nas instalações físicas. Aí muitas pessoas falam, mas devia ter feito hospital de campanha. Que foi o que a maioria das cidades adotaram. Mas é um hospital de campanha, Sim. É um hospital de campanha contra o coronavírus. E esse ainda vai ter continuidade, né? Exatamente, ele só não é um hospital de lona. Por quê? Porque tínhamos o hospital, uma estrutura física pronta. Por que não utilizar, né? Pronta em termos, né? A gente reformou praticamente o hospital todo. Mas em paralelo a isso, nós montamos ao lado da unidade de referência um ambulatório, aí sim, uma estrutura desmontável, com atendimento com 2 consultórios, 2 médicos atendendo. São as carretas, não? É complemento da carreta, né? Uma estrutura de lona que as pessoas eram recebidas e são recebidas com a maior atenção, um protocolo pré-estabelecido, onde os médicos atendem, tem a sala de testagem, tem a farmácia, ele sai dali, se não tiver necessidade de internação, sai dali com os medicamentos. E medicamento é algo importante, né? O governo federal e o governo estadual divergiram politicamente, politizaram essa história toda, ao uso da hidroxicloroquina e o uso da ivermectina. Aqui, a Secretaria de Saúde, a nossa administração sempre disponibilizou tanto a hidroxicloroquina quanto a ivermectina. Mas cabe ao médico receitar ou não, dependendo, né, do entendimento que ele tem, como o Dr. Vitor disse ainda há pouco. Né, existem divergências de entendimento médico, mas o importante é que nós disponibilizamos. Se o médico quiser entender que é necessário, está lá disponível na URC, está disponível no ambulatório que nós montamos de maneira, aí sim, uma estrutura à parte, né, ao lado do próprio prédio humanitário, para fazer esse atendimento de maneira mais efetiva. Então, não faltou assistência para ninguém nesse período todo. Não precisou mandar ninguém para São Paulo. Não encaminhamos ninguém para fora de Limeira, porque isso é algo que nós conseguimos tratar aqui, com esse planejamento, com essa organização, né, com as iniciativas assertivas que nós fizemos. Não existe amadorismo nessa história, não existe achismo, achômetro, existe determinação e planejamento e gestão firme para cuidar daquilo que é mais sagrado na vida
nas nossas vidas, é a nossa saúde, né, preservando e cuidando da saúde das pessoas e preservando a vida das pessoas no momento que esse vírus tem trazido, infelizmente, mesmo com toda a estrutura, com todos os cuidados que colocamos, com a classe médica, a área médica, não só os médicos, mas toda a área de saúde, empenhados em fazer o melhor possível, ainda assim houve óbitos. Né? Esse é o desafio, é evitar isso no seu limite. Né? Talvez por isso que o senhor tenha ficado conhecido como o prefeito que mais cuidou da saúde. A gente estava conversando aqui com o secretário de saúde também, é importante nós falarmos que não só Limeira não precisou mandar ninguém para São Paulo para receber atendimento, mas Limeira recebeu de toda a região, olha, Cordeirópolis, né, são algumas cidades aqui vizinhas aqui da nossa região, e receberam vários pacientes que também tiveram o mesmo atendimento com a mesma qualidade. A divisão regional feita pelo SUS, ele trata a nossa região como uma CIR que envolve 4 cidades. Limeira como a sede, Cordeirópolis, Iracemápolis e Engenheiro Coelho. Então, Limeira é a cidade responsável para dar assistência para essas cidades naquilo que essas cidades não têm de complexidade médica. Então, o nosso trabalho foi feito não só focando no município de Limeira, mas focando nos munícipes dessa região. Essa é a razão pela qual, sendo Limeira uma referência médica, os munícipes dessa cidade, não só no caso do Covid, mas em outras doenças também, eles buscam Limeira para esse tratamento e é nossa obrigação, enquanto centro de região, fazer esse trabalho. Então, tudo foi pensado, como disse o prefeito, por etapas. Essa etapa ela foi evoluindo à medida que a doença foi se instalando na cidade, criando as demandas. Todas as decisões, isso é importante colocar, foram tomadas em conjunto com essa equipe técnica que dava os indicativos, as sugestões de para onde a gente deveria caminhar no aspecto da saúde, no aspecto médico. Eu queria aqui colocar como muito relevante o esforço não só das equipes médicas, dos grupos de saúde, mas de toda a população, no sentido de criar uma referência que pudesse atender de forma adequada ao município de Limeira e dessas cidades do entorno. Eu costumo dizer que nós elevamos o perfil da régua, ou seja, nós colocamos o que fosse melhor para a população, e como disse o prefeito, independente da condição social, da condição religiosa, porque para nós, em termos de saúde pública, numa pandemia como essa, numa guerra como essa, temos todos que estar juntos e procurando as melhores condições de assistência. Por isso que vocês se tornaram referência para muitas cidades, inclusive cidades grandes, que não tiveram essa mesma atitude. Vamos conhecer um pouco dessa estrutura? Vamos dar uma olhadinha aqui na matéria. Eu não cheguei a ser internada porque depois de todos os medicamentos que eu tomei lá, fiquei praticamente o dia todo lá, eu saí com uma saturação boa. Ele falou, olha, você pode ir para casa, caso não melhore, você retorna. Mas assim, muito atenciosos, eles foram assim, do começo ao fim, muito detalhistas assim, do que estavam fazendo, olha, você está fazendo isso por causa disso. E me acalmaram, né? Muita gente me perguntava assim, por que você não transfere a sua mãe para o hospital do plano de saúde dela? Eu falei, porque eu acredito nesse hospital. Porque é lá que estão os enfermeiros, os médicos, os fisioterapeutas que estão trabalhando com a doença que ela está. Então, não é qualquer doença, é a Covid. E a Covid, os profissionais, por melhor que eles sejam lá no outro hospital, quem está realmente preparado e segue todo o protocolo dessa doença, eles estão na humanitária. Então, eu prefiro que eles fiquem lá. Então, assim, eu sei que foi, assim, primeiramente uma sorte que ela teve um leito, né, que ela teve todo o tratamento, e eu sei que, logicamente, existe a parceria do hospital, do plano de saúde, mas a gente não cogitou em nenhum momento de transferir porque a gente confiava nos médicos e toda a equipe. O Dr. Vitor, secretário da Saúde, inclusive, nos acalmava muito, né? Na medida do possível, ele sempre entrou em contato com a minha família e nos deixava muito tranquilos, porque ele nos afirmava, assim, garantia que a minha mãe estava sendo muito assistida, não só ela, como todos os pacientes que estavam lá.
A gente foi muito bem tratado psicologicamente, com os médicos, com os profissionais da saúde, o pessoal do postinho, sabe? As psicólogas. Eu falo que o tratamento que a gente teve foi top. E eu fui bem atendido. Isso aí não tem que reclamar, porque todo momento tinha lá enfermeiro, eles passavam e falavam, qualquer coisa, se precisar, levanta a mão, nós vem aqui. Todo momento, nunca fiquei sozinho. Era dia e noite, sempre tinha gente ali. Então, nessa parte aí, eu tava tranquilo, porque ficava na cama ali, não conseguia levantar, né? Mas no momento, tudo que precisava, ele estava ali. Tudo que eu precisava estava ali. Aliás, isso daí a gente já resume o que realmente nós sentimos, né? Essa preocupação em querer algo bom, não só para nós, para nossa família, para os nossos entes queridos, para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso Miriam, daí vocês estão de parabéns. É isso que os depoimentos falam por si só. Uma das depoentes falou que a mãe estava na URC e alguém lhe perguntou por que não transfere para o plano médico. E ela não quis por quê? Porque ela entendeu e viu que lá tinha a qualidade que eles precisavam. E toda a estrutura, né? Como nós fizemos uma parceria, um grupo, né, cada hospital encaminhou para o URC aquilo que ele tinha de melhor em termos profissionais, os médicos, os enfermeiros, né, assim como a rede municipal também o fez. Por isso que o atendimento é um atendimento diferenciado e é referência mesmo. Né? As pessoas que entraram lá, infelizmente, que tiveram necessidade de usar não só o clínico, mas os leitos de UTI, tiveram um tratamento de primeiro mundo. É como eu disse, o tratamento igual para todo mundo. Se tem plano, não tem plano, não se fez diferença nenhuma. Esse era o nosso objetivo e ele foi atingido e está sendo atingido e continuará sendo atingido, porque o atendimento continua. Inclusive, os que estão na linha de frente, os profissionais da área, que também receberam, né, todo esse cuidado, né, doutor? Na realidade, em nenhum momento faltou insumo, faltou medicamento, faltou equipamento. Tudo que era solicitado pela equipe médica, alguma inovação, algum medicamento novo que eventualmente a experiência médica trazia a necessidade de implementar, foi buscado pela Secretaria de Saúde e tivemos todo o apoio da administração em procurar fornecer para os profissionais que trabalham lá e para os usuários que passaram por lá o melhor que se podia fazer dentro do conhecimento que nós temos atualmente para a melhor assistência possível. Miriam, pode falar. Só complementando, Claro. Essa estrutura toda que está lá, como eu disse, nós temos hoje 101 leitos dentro do Hospital Humanitário, todos eles voltados e direcionados para o atendimento ao coronavírus, né? As pessoas contaminadas pelo coronavírus. São 41 leitos de UTI, mais 15 de suporte, 12 de suporte respiratório, mais 48 leitos de ambulatório, tudo isso operado pelos profissionais de qualidade que nós temos aqui. E tem uns incautos por aí que falam assim, o prefeito não comprou leito de UTI, não comprou respirador. São os incautos mal informados que não se ativeram minimamente a entender e acompanhar tudo aquilo que foi feito, está sendo feito e vai continuar sendo feito para atender o nosso munícipe, que é o mais importante. Esse é o nosso compromisso. Nosso compromisso é com a franqueza, com a qualidade, com uma gestão forte e determinada, resolvendo os problemas na medida em que eles aparecem. Como o Dr. Vitor falou, nós fizemos por etapas. As etapas foram demandando e nós fomos entregando aquilo que era necessário entregar, sem colocar recurso antecipadamente, de maneira desnecessária e sem a falta de recursos, todos eles aplicados da maneira corretíssima. Em meio a uma pandemia, onde a população fica com medo, receio por toda a sua família, e você tem uma gestão que se preocupa com a sua saúde, dando estrutura, fazendo um planejamento, se adequando às necessidades, a gente tem que falar muito, né? Só dar os parabéns para vocês, porque realmente com uma estrutura como essa, né, a gente até brinca, né? Que bom que você pode ir ao hospital, porque é uma necessidade que nós temos e muitas vezes nós não queremos ir
para não ficar internado, para não acontecer, né? Tem muita gente que pensa isso, olha, eu estou com uma tosse, né? Como o senhor mesmo disse, eu vou lá procurar um centro de saúde, o que vai acontecer? Eu vou ficar internado? Não, aqui vocês conseguiram realmente dividir as pessoas que estavam com a doença daquelas pessoas que estavam com alguns sintomas que muitas vezes nem eram o do coronavírus. Exatamente, esse é o profissionalismo que nós colocamos lá na URC e está disponível, toda a estrutura continua e nós continuamos atendendo as pessoas. E quem faz esse atendimento é o pessoal de frente da área da saúde, a quem eu quero deixar aqui, registrar aqui os nossos agradecimentos. A população agradece aos médicos, aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos fisioterapeutas, aos fonoaudiólogos, ao pessoal da limpeza, do administrativo, que sempre atendeu na URC, atendeu no ambulatório de referência, atendeu nas nossas UBS de referência e também continuaram atendendo nos hospitais, porque os hospitais parceiros também receberam, né, de contingência, né, pacientes também com Covid. Deixar aqui também, apesar desse esforço hercúleo, né, que nós fizemos e que todas as equipes fizeram para cuidar da saúde e salvar vidas, infelizmente nós tivemos óbitos. Também deixar aqui, registrar aqui os nossos sentimentos das pessoas que perderam um ente querido, um pai, um tio, um vizinho, um amigo, né, que isso nós lutamos para que isso não acontecesse, mas fica aqui também os nossos sentimentos a essas pessoas. Bom, nós estamos encerrando aqui a nossa live de hoje, agradecendo você que ficou aí, já sabe que você pode entrar nas nossas redes sociais, pode deixar o seu comentário, pode deixar a sua sugestão, porque o prefeito está aqui, o secretário de saúde está aqui hoje com a gente, mas nas próximas lives teremos outras participações que são fundamentais também para contar como é que está sendo estruturado essa retomada, certo, prefeito? Exatamente, para finalizar também, além de todo o trabalho e o cuidado com a saúde e com a preservação da vida das pessoas, nós também não esquecemos e não viramos as costas para a parte econômica. Ela é importante, a preservação da vida é importante, mas a preservação da economia também é importante porque faz parte das nossas vidas. Várias ações nós tomamos ao longo desse período para que também a parte econômica do nosso município ficasse menos pressionada, né, embora as decisões maiores com relação à parte econômica, que diz respeito ao comércio, ao funcionamento de alguns segmentos ou não, é uma prerrogativa e uma determinação do governo do estado, mas aqui nós buscamos alternativas para amenizar também e olhar, né, com bons olhos também para a parte econômica da nossa cidade. Bom, na sua gestão nós tivemos aí toda essa estrutura que a gente vai conferir a partir de agora nessa matéria para você ver, para você que ainda acha, como diz, aliás, acho que a gente não tem nem que dar muita atenção para essas pessoas que ficam só jogando pedra, né? A gente tem que dar uma olhada naquelas pessoas que são muito agradecidas por tudo que receberam. Vamos conferir. Muito feliz, porque aqui, o bairro da gente aqui, é uma alegria tão grande a gente morar aqui, sabe? É uma coisa de Deus, que Deus ajudou a gente a ter. Isso daqui está transformando numa cidade. Para nós é maravilhoso. O condomínio aqui é muito bom, só que é fora de mão para tudo. E a gente conta muito com a ajuda um do outro. Aqui é tão pertinho. Muito ansiosa, que a gente passava aqui, via esse posto tão lindo aqui, pronto. Então amanhã vai começar, vai ser muito bom. Sendo aqui, eu vou vir, né, fazer meus exames de coração, já tive 2 infartos, né, então para mim ficou maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu mesmo já tive o privilégio, né, de ser convidada para conhecer lá dentro. Amei, as instalações estão lindas, muito bem feitas. Parabéns, né, porque assim é tão difícil você ver assim, outras pessoas se preocupando com o próximo. E, nossa, trazer um ambulatório desse para cá é maravilhoso. Gratidão eterna. Parabéns, o senhor acertou muito. O senhor não esqueceu dos Rubi. O senhor acertou bastante mesmo. Parabéns, parabéns, parabéns. O senhor pode falar diante disso que até os olhos ele fica cheio de lágrima. A gente fica aqui nessas lives, a gente se emociona mesmo, né? Em ver a pessoa se recuperando, em ver esse trabalho que vocês fizeram, inclusive o Rubi, né? Essa estrutura imensa, né? Miriam, apesar da gravidade da pandemia, de todos os cuidados, de toda a atenção, nós não ficamos reféns do coronavírus. Cuidamos como tínhamos que cuidar, tomamos as decisões quando tínhamos que tomar, entregamos aquilo que precisava ser entregue. Mas o trabalho na cidade continua, a vida das pessoas continua com algumas limitações,
Mas problemas de todas as naturezas continuam acontecendo. E a nossa gestão continua trabalhando, recuperando vários serviços, várias obras em vários segmentos do município e fazendo as transformações que são necessárias para o cidadão, como o depoimento da senhora, né, falando da estrutura do Rubi. Apesar de tudo, entregamos uma unidade que hoje se transformou num centro de especialidades lá na região do Rubi, tem 12 especialidades. Além disso, reformamos mais 13 UBS, reformamos, ampliamos, estamos construindo mais uma. Isso significa que, em paralelo a toda essa pandemia, né, a gestão continua ativa fazendo as transformações que os nossos munícipes merecem. E quando a gente tem alguém que pensa por nós, né, com uma gestão como essa, a gente fica despreocupado. Na verdade, doutor, quero agradecer a presença do senhor aqui, muito obrigada. Mas realmente quando a gente fala de saúde, a gente tem que saber que sempre tem alguém que se preocupa e que consegue fazer um planejamento como foi feito nessa gestão. O objetivo da gestão é procurar trazer o melhor possível para oferecer ao munícipe de Limeira. Independente se o paciente é do SUS ou é de convênio, a obrigação da Secretaria de Saúde é olhar como um todo o município de Limeira. E não há nenhuma razão para que mesmo um paciente que seja atendido pelo SUS não tenha a qualidade necessária e adequada para a melhor medicina. Então, isso tem sido a visão da administração, é não só trabalhar pelo aprimoramento, a melhoria da estrutura disponível, mas buscar os melhores profissionais para que possa fazer esse atendimento com qualidade e com processo de planejamento, de colocação adequada de cada equipamento, de cada necessidade ao seu tempo, de maneira que a gente possa executar de forma adequada e dar tranquilidade para a saúde do município de Limeira. Muito obrigada. Pode falar, doutor, ao prefeito. Deixar aqui os nossos agradecimentos às pessoas que nos acompanharam. Esse é o nosso canal de comunicação. Estaremos aqui na sequência várias outras vezes, sempre disponível a ouvirmos as sugestões, a acolhermos as demandas, né, dos nossos munícipes, para que entreguemos aquilo que o munícipe precisa na sua vida cotidiana, seja na educação, na saúde, na cultura, no esporte. A vida continua e nós estamos firmes trazendo as transformações que o nosso limeirense merece. Isso é comprometimento com a verdade, comprometimento com o crescimento da nossa cidade. Por isso mesmo eu quero agradecer aqui ao nosso prefeito Mário Botion, agradecer ao nosso secretário de saúde, o senhor Vitor Santos, muito obrigada. E lembrando você, quer participar, quer deixar o seu recado, fique à vontade aí nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Aqui é tudo muito claro. Aqui ninguém precisa esconder nada, então você pode falar o que você quiser, enviar com muito carinho, obviamente, né? Tudo aquilo que você quer saber sobre a nossa cidade aqui de Limeira, tá bom? Muito obrigada pela companhia, boa noite a vocês, boa noite, mas a gente volta com outras lives, certo? Certamente. Boa noite. Boa noite, gente, até mais, até uma próxima.